bom dia. Mais um dia aqui com vocês. Quero desejar que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como eu prometi a vocês que toda segunda-feira eu estaria aqui com vocês contando mais um pouco da minha história com Deus, né? A minha caminhada com Deus, né? Então, eu quero deixar uma palavra para você que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, aonde fala da história ali de Davi com o gigante Golias, né? Davi era um servo de Deus que confiava no Senhor e que sabia, que não tinha medo, né? Porque ele sabia que todas as lutas, as guerras que ele enfrentava, o Senhor estava com ele, né? Então ali a palavra diz que o exército de Israel foi lutar contra o gigante Golias, né? Mas ninguém ali teve coragem de lutar contra aquele gigante. E Davi chegando ali, ele viu o Golias insultando o exército inteiro de Israel, e ali ele não aceitou. E quando ele viu, ele não aceitou aquela afronta, porque ele entendeu que aquela afronta era contra o próprio Deus, né? E ali ele se levantou, se posicionou para lutar contra aquele gigante. E quando ele se levantou para lutar contra o gigante, muitos não aceitavam porque achavam que ele não teria condição de vencer aquele gigante. Mas ali ele falou: não, Deus, ele já me deu vitória. Veio um urso contra mim, eu lutei contra ele, Deus me deu a vitória. Veio um leão também contra mim, e ali eu me levantei, lutei contra ele, e o Senhor me deu vitória. E esse mesmo Deus que me deu a vitória com o urso e com o leão, é o mesmo Deus que vai me dar a vitória contra esse gigante, né? O que Davi está falando sobre isso? O que essa palavra do Senhor está falando conosco nessa manhã, que nós não precisamos temer, né? Quando Deus está conosco, porque não é nós que lutamos as nossas lutas, as nossas guerras, é o Senhor. Nós só precisamos se colocar de pé, se posicionar diante do Senhor para que Ele venha vencer as nossas guerras, porque é Ele que peleja por nós. E em tudo o Senhor nos dá vitória. Se nós crermos no Senhor, jamais nós seremos derrotados, né? Então, ali Davi lutou contra aquele gigante, derrotou o gigante e deu a vitória ali para o povo de Israel, o povo de Deus, né? Então, o que Deus está falando, Deus não precisa de um exército inteiro se levantar para lutar contra um gigante. Deus precisa de uma pessoa que confie nele, uma pessoa que se levante, que precisa de mim, de você, que nós possamos confiar nele e saber que ele é poderoso para nos dar a vitória. Então, que nós nessa manhã nós venha confiar no Senhor, se posicionar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque nós só precisamos fazer isso, o resto o Senhor faz por nós, né? Como ele falou ali para Josué: Josué, você só precisa obedecer a minha palavra. Se você me obedecer, ninguém te resistirá. Então é isso que o Senhor nos ensina nessa manhã. Se nós obedecer a palavra do Senhor, se nós estiver com Ele, diante dEle, obedecendo a Ele, ninguém, nada e ninguém nos resistirá. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha história com Deus, né? Semana passada eu falei até a parte que eu cheguei ali no hospital, na ACD, que o Senhor providenciou tudo que o meu filho precisava, né? Providenciou o aparelho que ele precisava, providenciou uma pessoa para me ajudar no tratamento dele. E Deus é bom, é maravilhoso, né? Ele não deixa, quando nós andamos com Ele não deixa nos faltar nada, né? Então, ali eu tinha ido embora de Fortaleza para São Paulo, mas quando eu saí de Fortaleza, a causa do meu filho ficou na justiça ali em Fortaleza, e eu teria sempre que ir de São Paulo, quando tinha uma audiência, eu ia de São Paulo para Fortaleza, né? Então, um certo dia, ia ter uma audiência, e a juíza que me ajudava, ela mandou me chamar e falou: olha, eu vou, antes da audiência eu quero te levar
ali diante do procurador do estado, que eram 2 procuradores do estado, que eram os advogados que lutavam contra a minha causa, né? E ela falou: eu sou amiga dele, eu estudei junto com ele, eu vou te levar lá para falar com ele, te apresentar a ele e contar a sua história, né? Eu sei que ele vai nos ajudar. Então eu fui para Fortaleza e lá ela me chamou. Ela chamou 2 advogados e foi eu, ela e 2 advogados. Fomos para a Procuradoria do Estado para ela falar com esse procurador que era amigo dela, né? Então, quando a gente chegou lá, ela chamou a secretária dela e falou: fala para o doutor que eu estou aqui. É amiga dele, a doutora, a juíza, né? Então, ela foi, falou para ele mandou a menina avisar para ela que não poderia receber ela. Mas ali ela não entendeu, ela falou, não vai, fala para ele, acho que ele não entendeu, fala para ele que sou eu que estou aqui e preciso falar com ele, né? Então ela foi novamente e ele falou: olha, fala para ela que eu não posso receber, que ela tem que marcar uma audiência, um horário comigo, porque eu não posso receber. E ali ela ficou muito decepcionada, porque além dela ser amiga dele, ela tinha estudado junto com ele, ela achou que era uma falta de consideração muito grande, até porque ela era uma juíza, né? Então, o prédio ali da procuradoria ficava na beira de uma praia, e a gente saiu ali, fomos para a beira da praia, e lá ela conversando com os 2 advogados, porque reclamando pelo que tinha acontecido, né? E ali no momento eu me afastei deles e comecei a olhar a praia, né? Ali me chamou a atenção, vendo o quanto é grande a grandeza do nosso Deus, o quanto ele, ali naquela praia eu via as marés indo e voltando, e eu fiquei imaginando o quanto o nosso Deus é poderoso, né? E de repente eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, falando: amanhã venha sozinha, porque eu venho com você. E ali eu me alegrei muito diante do Senhor, e no outro dia eu levantei cedo e fui sozinha. Não foi juíza, não foi advogado comigo, eu fui só, porque eu sabia que o meu Deus ia comigo como Ele tinha me prometido, né? E ali eu cheguei cedo ali na Procuradoria do Estado e falei com a secretária dele. Eu falei: vai vir algum procurador do Estado hoje para cá? Ela falou: vai. Mas eu disse: será que ele me recebe? Ela falou: olha, só vai vir o doutor, falou o nome, né? Se fosse outro, ele te receberia, mas esse ele não recebe. Aí eu falei: mas eu posso esperar? Ela falou: pode, mas eu já vou te adiantando que ele não vai te atender, porque não atende ninguém se não marcar com ele, né? Então, mas ali eu sabia quem estava comigo, e ali eu fiquei esperando. Quando foi umas 10 horas da manhã, ele chegou. E quando ele chegou, ele me conheceu, porque ele já tinha me visto, o caso do meu filho tinha passado em jornais, televisão, e ficou muito conhecido, né? Então ele já me conhecia. E ali, quando ele me viu, ele foi até a mim e falou: Dona Antônia. Eu falei: sim, doutor, é eu mesmo. E hoje eu quero lhe avisar que eu só saio daqui depois que eu falar com o Senhor. E ali ele falou para mim: fala já. Eu vou só entrar na minha sala e arrumar a sala, depois eu mando te buscar. E ali, em poucos minutos, ele mandou a secretária dele vir me buscar. E quando eu cheguei na sala, ele já estava esperando. E naquele momento eu sabia que Deus estava ali comigo. E ali Deus me encorajou a contar toda a minha história para ele, todo o meu sofrimento do meu filho, que meu filho precisava fazer um tratamento longo, e ali era uma irresponsabilidade do Estado, e o Estado teria que assumir, né? E naquele momento ele ficou quieto, só me ouvindo, né? E quando eu terminei de falar tudo que eu precisava falar, ali eu vi as lágrimas descendo dos olhos dele. E ele se levantou e falou para mim: Dona Antônia, a partir de hoje eu vou te dar a minha palavra que eu vou resolver a causa do teu filho. E ali eu falei: doutor, eu posso confiar em você? Ele falou: pode, você pode confiar em mim, porque eu tenho a minha alma para ir para o céu e não para o inferno. E ali, naquele momento, Deus me deu a vitória. Ele falou: não vou resolver hoje, porque
hoje nós estamos entrando em recesso, era no final de dezembro, mas em janeiro pode vir porque eu vou resolver. E ali aconteceu da maneira que ele falou, ou seja, Deus falou, porque ali naquele momento eu senti a glória de Deus, que Deus estava ali naquela sala, eu e aquele procurador do estado e Deus. E ali Deus foi trabalhando de uma maneira sobrenatural, que ele se dobrou, aquele doutor, procurador do estado, que lutava contra mim, achava que eu nunca ia ganhar, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha bons advogados, mas ele se enganou porque eu tinha Deus. Eu só precisava de Deus ali comigo, porque a palavra do Senhor diz que nada e ninguém resiste ao poder de Deus. E naquele momento eu vi ele se dobrando diante do poder do meu Deus. Então, é isso que eu tinha que falar para você hoje, para te incentivar a confiar no Senhor e saber que Ele é por nós e que nele nós somos mais do que vencedor. E quando Ele está conosco, ninguém resiste ao poder dele, né? Então é isso essa palavra que eu tinha para você nessa manhã. Que o Senhor venha falar de maneira sobrenatural no teu coração, de uma maneira mais profunda, e que você possa hoje se levantar e falar para o Senhor: Senhor, eu quero depender de Ti. Porque esses anos todos que eu ando com Deus, eu dependo de Deus. Em tudo e em tudo, eu sou mais do que vencedora. Porque isso é o Senhor que me garante que com Jesus nós somos mais do que vencedora. Porque Jesus, Ele não morreu numa cruz para que nós fosse derrotado. Porque Ele mesmo nos prometeu: vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância é isso, uma vida abençoada pelo Senhor, uma vida dependente do Senhor, porque isso é a vontade dEle, que todos nós dependa dEle. Então, hoje eu quero orar por você. Segunda-feira estarei aqui mais uma vez contando mais um pouquinho da minha história com Deus. Uma história de bênção, de vitória, uma história verdadeira, porque muitos acompanharam a minha história e muitos sabem do que eu estou falando. E você que não conhece a minha história, que possa ouvir hoje também, escolher andar com Deus, entregar a tua vida nas mãos do Senhor para que Ele possa cuidar de você. Ele está sempre de braços abertos, nos esperando para que nós possa procurar se chegar a Ele e entregar totalmente a nossa vida nas mãos dEle e falar para Ele: tá aqui, Senhor, cuida. Porque não se preocupe, mas o mundo está difícil, o mundo está em crise, mas eu quero falar para você: o nosso Deus não tem nada difícil. Ele é a solução de tudo e de todos os nossos problemas. Para tudo Deus tem uma solução. Por isso eu quero pedir para você que você sinta o desejo de conhecer o poder do nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, um Deus, um Pai que cuida de um filho com muito amor. Um pai que jamais quer ver o seu filho triste, angustiado, chorando, desesperado. Não. Se nós andar com Ele, nós nunca vamos entrar em desespero, porque nós sabemos que tudo está no controle das mãos dEle. Então, que eu quero orar por você, que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que hoje seja um dia da tua vitória, hoje seja um dia que você possa sentir a presença de Deus, que Deus esteja com você, te dando força, te abençoando, te guardando de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, que Deus possa estar protegendo você, a sua casa e a sua família. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu quero te apresentar todas essas pessoas, Senhor, que vão estar ouvindo, Pai, essa palavra, esse testemunho, que elas possam crer cada dia mais no Senhor, saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso, saber que o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos com muito amor, que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, que todas as necessidades
dessas pessoas, Pai, venham ser supridas pelo Senhor. Abençoa, Pai querido, multiplica a fé de cada um, para que eles possam crer mais e mais em Ti e conhecer o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém.